irmãos diáconos que venham até aqui à frente, e o pastor Marcos Vinícius, ele vai estar hoje nos dirigindo, nos conduzindo neste momento, né? Pedir aos nossos irmãos diáconos que venham aqui, que estejam aqui conosco, né? Para nos ajudar neste momento. Vou pedir a alguns irmãos que nos ajudem aqui com as cadeiras. Boa noite, igreja. É bom nós estarmos aqui nessa noite essa que a igreja separa esse momento, essa ordenança da parte do Senhor, da celebração da ceia, e eu quero compartilhar com os irmãos uma reflexão. Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, ele vai trabalhar com a igreja de Corinto, justamente, os diáconos podem sentar, Paulo vai trabalhar justamente essa perspectiva da igreja de Corinto, está vivendo de uma forma onde era uma forma que não agradava ao Senhor, e Paulo, ele usa o exemplo do povo de Israel no deserto, as consequências que aquele povo viveu ali, as experiências, os milagres que o Senhor operou, mas aquilo não serviu de garantia para que eles entrassem na terra prometida. E Paulo vai advertir a igreja de Corinto justamente sobre esse perigo. E Paulo chega ao ponto dele falar da mesa dos demônios e das mesas do Senhor, e da mesa do Senhor. Então Paulo, ele toca justamente na ferida, e isso é algo que no nosso tempo que a gente vive hoje, há uma cumplicidade hoje com algumas práticas, aonde a nossa responsabilidade como pessoas transformadas, pessoas que foram salvas pelo sangue do precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos vivendo muitas das vezes uma falta de compromisso, não com a igreja, mas com o Senhor da igreja. Às vezes ficamos assoberbados com trabalhos na igreja, atividades, mas esquecemos do nosso compromisso do Senhor da igreja. E isso é perigoso. Paulo, ele vai alertar justamente a igreja de Corinto essas práticas. Abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, do verso 14 ao verso 21, nós vamos estar lendo esses versículos, e a gente vai entender um pouquinho o que acontecia naquele tempo com a igreja de Corinto, e hoje é muito pertinente para que sirva de alerta à igreja do século 21, o tempo que a gente vive hoje. Diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendido, julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa?
Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Um texto um quanto contundente, talvez se Paulo ele viesse pregar hoje há algumas igrejas da cidade do Rio de Janeiro, até mesmo do Brasil, talvez Paulo não seria um bom convidado para falar às igrejas. Porque quando a gente olha justamente Paulo fazendo essa advertência à igreja de Corinto, o que aconteceu com o povo de Israel, a prática que eles tinham, e isso estava sendo repetidamente constante na vida dos coríntios, e Paulo vai dizer justamente, olha, vocês cuidado. No verso 11 ele vai dizer, olha, tudo isso lhes sobreveio como figura, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Paulo vai dizer, olha, vocês cuidado, porque isso aconteceu lá atrás, lá no passado, e olha a consequência que esse povo, o que aconteceu. No capítulo 10, o exemplo de Paulo acerca da experiência de Israel no deserto deveria advertir os coríntios sobre o perigo, o que pode acontecer com as pessoas que ouvem as palavras de Deus, veem as suas obras, mas não chegam à fé verdadeira. É um perigo quando a gente observa o que o Senhor tem feito no nosso meio, os milagres que o Senhor tem operado, e a gente não chega a uma fé verdadeira. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que a palavra de Deus, ela precisa ser unida à nossa fé. Se não for unida à nossa fé, não tem porquê a gente se reunir como igreja, a gente buscar a presença de Deus, ter momentos de adoração, de cânticos, de louvores, mas quando a nossa fé, ela não está sendo unida realmente às verdades bíblicas. E isso, meus irmãos, tem sido muito comum hoje no povo de Deus. A gente vive um tempo hoje da normalidade, onde tudo se tornou muito normal, as práticas. E uma das coisas que nós temos visto hoje nas igrejas é a banalização, inclusive da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela perdeu a sua característica divina. A ceia do Senhor, ela tem perdido cada vez mais a sua característica divina. Mas, pastor, que característica divina é essa? É justamente o memorial, meus irmãos, quando a gente canta, como nós cantamos, a Ele a glória, a Ele a honra, para Ele nós vivemos, para Ele nós servimos, mas quando no nosso dia a dia a gente não tem esse compromisso com o Senhor, a gente vive longe das suas verdades, apesar de desfrutar da graça maravilhosa, da abundante graça dele na nossa vida, às vezes no nosso cotidiano, vivemos uma fé simplesmente de uma religiosidade vazia. Bonhoeffer ele já vai dizer isso, olha, cuidado com a graça barata. A graça barata é a fé sem arrependimento, essa é a graça barata. E Paulo ele quer advertir justamente a igreja de Corinto sobre o perigo deles estarem vivendo uma cidade onde, segundo a história vai dizer que ali havia mais de 1000 templos da deusa Diana, mais de 1000 templos, e eles faziam parte, eles estavam sempre presentes naqueles templos, e chegava à mesa do Senhor, eles iam, desculpa a expressão, com muita cara de pau, participar da ceia do Senhor, e Paulo vai advertir eles, e Paulo vai colocar eles contra a parede. Às vezes o pastor da igreja exorta a igreja, às vezes num gabinete, chama a atenção do servo dele, da ovelha. Meu irmão, você precisa definir se você quer seguir a Cristo ou se você não quer, ou você não quer. O que Paulo faz com a igreja de Corinto é isso. Ele coloca eles na parede, olha, vocês não podem servir a mesa do Senhor ou a mesa dos demônios. Vocês precisam saber a quem vocês querem servir. E aí ele começa justamente a trabalhar isso. Eu quero apontar
segundo Paulo, nitidamente ele coloca a ceia do Senhor em uma perspectiva sacrificial. Paulo, ele vai colocar para a igreja de Corinto uma perspectiva da ceia do Senhor como justamente uma perspectiva sacrificial. A primeira que ele bota está no verso 14, ele fala, olha, fujam da idolatria, fujam da idolatria. Esse é o ponto que Paulo queria chegar ao longo do capítulo 10 aos Coríntios. Não podem tomar parte na idolatria e ainda pensar que se receberão a vida eterna no dia derradeiro. Eles pensavam que poderiam participar, viver uma vida de idolatria e que eles desfrutariam da vida eterna. Eles desfrutariam do sacrifício que Jesus Cristo fez para que nós pudéssemos gozar um dia da vida eterna. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, no verso 21, ele vai dizer, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Orientação do apóstolo João à igreja. Nós devemos, meus irmãos, ter muito cuidado, justamente quando nós entendemos os paralelos contemporâneos da idolatria. Existem paralelos contemporâneos da idolatria. A idolatria, muitas das vezes a gente acha que a idolatria é simplesmente você adorar uma imagem. Criticamos muitos nossos irmãos católicos quando nós falamos que eles cometem o pecado de idolatria quando adoram imagem. Mas a grande verdade é que hoje nós vivemos uma idolatria muito grande. Alguns servos do Senhor vivem uma idolatria moderna, que são símbolos de poder, prazer e prestígio. Como hoje existe algumas pessoas vivendo uma vida de idolatria. Idolatria, meu irmão, minha amada igreja, é tudo aquilo que rouba o lugar do Senhor no seu coração. Tudo aquilo que rouba o lugar do Senhor no seu coração. Essa semana eu conversava com uma pessoa e eu comentava com ela como às vezes eu gosto de fazer academia, eu faço academia. E eu faço academia por uma questão de saúde, né? A idade, você precisa manter um bom condicionamento físico, se faz bem, há uma orientação médica, mas às vezes eu comentava com uma pessoa essa semana como as pessoas, você percebe isso muito nitidamente, a idolatria que as pessoas têm pelo corpo, uma idolatria muito grande. Você vê a pessoa com a câmera no espelho e faz pose, e olha para o teto e faz bico, e bota a ponta no céu, e tu vê que aquilo ali é a pessoa justamente cultuando o corpo, é a pessoa vivendo a idolatria do corpo. E pasmem vocês, às vezes pessoas que se identificam como servos de Deus, pessoas que idolatram às vezes a sua casa, o seu carro, o seu emprego, a sua profissão. Certa ocasião foi apresentado um pastor numa igreja, e esse pastor tinha algumas graduações, e naquele congresso ali, a pessoa que estava dirigindo o culto começou a pontuar o que ele era, mas era muita coisa, pastor, muita coisa. E aí, quando ele pegou o microfone, ele falou assim, o irmão esqueceu de dizer que eu sou servo do Senhor. O irmão esqueceu de dizer que eu sou servo do Senhor. Vocês percebem? Idolatria, meus irmãos, a vaidade, a idolatria. E Paulo, ele dá uma orientação à igreja de Corinto, olha, fujam da idolatria, fujam, porque isso desagrada ao coração do Senhor. Mas existe ainda uma segunda advertência de Paulo, quando ele fala dessa perspectiva sacrificial da ceia. Está no verso 16 e 17. A ceia surge, meus irmãos, da unidade, e ela produz unidade. Ela surge da unidade e produz unidade. De que maneira ela surge da unidade? Cristo, ele justamente deu a sua vida para que pudesse haver unidade da sua igreja. E ela produz unidade. O verso 16 e 17 vai dizer assim, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O cálice
da comunhão que abençoamos no sangue de Cristo, o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. A ceia, ela surge da unidade e produz unidade. A ceia, ela elimina qualquer distinção social, nacional e denominacional. A ceia, ela tem esse poder de juntar os irmãos, independente de classe social, independente de teu grau de estudo, independente da sua cor de pele. A ceia, ela surge na unidade e ela produz unidade. Essa é a mensagem da ceia também. O cálice da bênção, ele refere-se justamente ao terceiro de 4 cálices de vinho tomado na Páscoa, provavelmente o cálice depois da ceia. A comunhão vertical, meus irmãos, não existe sem a comunhão horizontal. Ou seja, não existe a comunhão com Deus sem a comunhão com os irmãos. Alguns dizem, não, o que importa é o ter comunhão com Deus, mas vive longe da comunhão dos seus irmãos. E sabe, meus irmãos, uma das coisas que a igreja precisa ter muito cuidado é justamente ter cuidado de viver uma vida de comunhão com os irmãos. Às vezes as nossas diferenças, eu costumo dizer que a igreja ela não deve ter uniformidade. Não, a igreja não tem como ter uniformidade, senão vai ser uma igreja limitada, uma igreja que não vai pensar. Mas a igreja precisa ter unidade. A igreja precisa viver em unidade. E o que a gente vê justamente na igreja aqui Batista da Água Branca é uma igreja que tem procurado produzir isso. O pastor tem procurado levar a igreja a viver uma unidade. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Cuidado, cuidado, porque a Bíblia fala que nós temos que policiar o nosso coração. Cuidado com o seu coração. Às vezes um mau pensamento, um sentimento, ele vai atrapalhar a unidade da igreja. Às vezes uma palavra mal falada, no momento errado, vai atrapalhar a unidade da igreja. Quando nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, Paulo vai dizer, o mesmo pão que nós estamos comendo é o mesmo pão que o Senhor nos deu, que simboliza o corpo de Cristo. Cuidado com a unidade, meus irmãos, não vamos perder de vista a unidade da igreja. Talvez você possa ter alguma diferença, mas não deixe isso nutrir no teu coração qualquer sentimento que possa atrapalhar a unidade da igreja. A igreja experimenta um processo de crescimento, um processo de crescimento não quantitativo, não. A gente não quer isso, tenho certeza que o pastor Denilson não quer isso para a igreja, mas ele quer um processo qualitativo. E o processo de crescimento qualitativo, meus irmãos, ela vai começar na unidade da igreja. Quando a igreja experimenta a unidade, a igreja vai experimentar um crescimento qualitativo, um crescimento onde há qualidade, onde há prazer de estarmos na casa do Senhor, onde há prazer de louvarmos juntos, onde há prazer que no momento de comunhão eu abraçar o meu irmão. Isso é unidade. A ceia, ela produz isso, ela surge da unidade e produz unidade. 1 João, lá no capítulo 1, no verso 57, ele vai dizer, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se tivermos que termos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, mas se andarmos na luz, com ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, meus irmãos, aí sim a gente vai ter comunhão com ele. Se nós andarmos na luz, não adianta você dizer que anda na luz, mas as suas atitudes não produzem isso. As suas atitudes produzem mais trevas do que luz, mais trevas do que luz. O que a gente precisa como igreja, pastor, ovelha, é andar na verdade, é andar na luz.
para que a igreja possa experimentar uma verdadeira comunhão. Terceira consequência que Paulo bota para a igreja de Corinto, está lá no verso 18 e 19, ele fala, olha, a ceia é para os transformados, verso 18 e verso 19, vede Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios, não são porventura participantes do altar, mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Paulo vai justamente, ele vai dizer que a ceia é para aqueles que foram transformados, porque o ídolo de nada serve, para nada serve, e Paulo vai dizer isso, lá em Gálatas 6, verso 15, Paulo vai dizer aos Gálatas, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem verdade alguma, mas sem ser uma nova criatura. A circuncisão, a incircuncisão não tem valor nenhum, mas o que tem valor é você ser uma nova criatura. A ceia é para aqueles que são transformados, aqueles que nasceram de novo, aqueles que experimentaram uma nova vida com Cristo. É isso que Paulo está dizendo no verso 18 e no verso 19. Na verdade, ninguém é digno, meus irmãos, de participar da ceia do Senhor. Somos todos pecadores, somos salvos pela graça. Por esta razão, devemos nos preparar por intermédio de uma saudável introspecção de confissão dos nossos pecados. Somos salvos pela graça nós somos salvos, e a ceia ela nos remete justamente a isso. No momento quando a gente vai participar da ceia, Paulo faz dizer, lá em Coríntios, no capítulo 11, examine o homem a si mesmo, para que coma e beba desse cálice. Examinar você mesmo, é introspecção. Apesar de nós sermos salvos pela graça, há uma necessidade de nós realmente olhar para dentro de nós, não olhar para o irmão ou para a irmã, mas para você mesmo, para saber como está a sua vida diante de Deus. Paulo vai fazer uma advertência à igreja de Corinto: ou vocês vão servir, vão participar da mesa do Senhor, ou vocês vão participar da mesa dos demônios. Paulo ainda fala numa quarta e última expectativa para a igreja de Corinto, está no verso 20 e 21, ele diz o seguinte: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios, não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Fidelidade, meus irmãos, incondicional, é isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Fidelidade incondicional. Mas pastor, o que é isso? Isso, meu irmão, é uma fé sem variação. Uma fé sem variação. O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, e que hoje a palavra de Deus nos adverte, é justamente isso. É uma fé sem variação, meus irmãos. Como existe hoje no nosso meio pessoas que um dia estão no céu, outro dia estão lá embaixo. Um dia está lá no alto, outro dia está aqui embaixo. Não tem uma constância diante de Deus. Não cultivam um relacionamento pessoal e genuíno com Deus. Depende da palavra de um pastor, depende da palavra de uma irmã, depende de um culto de oração, mas não tem um relacionamento pessoal com o Pai. Não tem um relacionamento pessoal com o Pai. E aí, justamente, quando vem os prazeres do mundo, quando vem as idolatrias que tomam conta de nós, a gente começa a fazer o quê? Um pé lá, um pé cá. E começa justamente ter essa variação na fé. Eu lembro que no início da minha caminhada cristã, quando eu me converti, pastor Denilson, eu me converti no clube bíblico ali em Marechal Hermes. Eu estudava na Escola Técnica Visconde de Mauá, e aos 19 anos, 18 anos, mais ou menos 18 anos, um amigo me me chamou para conhecer o clube bíblico. E ali eu estava. E ali eu ia para o clube bíblico toda segunda-feira. Me converti, toda segunda-feira eu estava no clube bíblico. Não ia à igreja domingo não mesmo, nem quarta-feira. Mas todo domingo eu estava ali. Toda segunda.
Aí o que acontecia? Segunda eu estava ali, aquele êxtase, né, espiritual, chorava, aquela coisa, sabe, que parecia que você estava no céu. Na terça-feira, o pecado tomava conta da minha vida. Totalmente uma vida pecaminosa. De terça a domingo no pecado. Na segunda, clube bíblico. Aquela coisa. O que é isso, meu irmão? É uma fé que não tem firmeza, é uma fé que você vive de circunstância. Há um comentário de alguns teólogos que do século XX para cá houve uma mudança muito grande na vida do povo de Deus. A realidade é que o povo de Deus abriram mão da palavra de Deus e começaram a viver em cima da imagem. Você precisa ver, né? Para quê? Você precisa viver o sensitivismo, você precisa sentir para crer. E hoje isso é muito natural, né? No nosso meio chamado evangélico. E é justamente isso que Paulo está falando. É uma fé incondicional, uma fé sem variação. Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, olha, vocês precisam decidir qual o cálice vocês querem tomar, se é o cálice do Senhor ou é o cálice dos demônios. E aí, mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica cada vez mais contaminada. O que Paulo nos instrui, meus irmãos, é justamente isso. Temos que ter cuidado com a igreja do século 21, com o povo de Deus, o tempo que a gente está vivendo. Muitas coisas estão adentrando as igrejas, muitos costumes estão entrando nas igrejas. As igrejas estão se rendendo às práticas do mundo. Paulo vai dizer lá em Romanos que a gente não deve se conformar com as coisas do mundo, mas precisamos o quê? Transformar. Mas infelizmente isso tem adentrado as nossas igrejas, e a gente está vendo a igreja, muitas das vezes, a ceia do Senhor, sendo banalizada. O batismo tem sido banalizado. Pessoas que chegam numa igreja, num culto, na noite, está tendo batismo. Agora há pouco tempo, um conhecido meu me contou isso, chegou numa igreja, estava tendo batismo, houve conversão naquela noite. E a pessoa falou, eu quero ser batizado, e naquela igreja o pastor batizou aquele jovem pastor que acabou de se converter. Isso, meu irmão, estão banalizando. Na época da pandemia, você via lives, né? Algumas pessoas também banalizando a ceia do Senhor, banalizando o batismo, 2 ordenanças que o Senhor deixou. A minha oração, meus irmãos, baseado na palavra de Paulo nessa noite, é que nós tenhamos uma consciência de que maneira nós estamos chegando à mesa do Senhor. Igreja Batista da Água Branca, de que maneira nós estamos chegando diante da mesa do Senhor. Eu quero concluir essa reflexão dizendo o seguinte: não podemos conhecer a vitória da ressurreição sem termos aplicado a crucificação à nossa vida pessoal. Vou repetir: não podemos conhecer a vitória da ressurreição sem termos aplicado a crucificação à nossa vida pessoal. Precisamos aplicar, meus irmãos, a crucificação à nossa vida pessoal. É no individual que o Senhor nos olha. O Senhor não nos olha no coletivo. O Senhor nos olha no individual. Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 11, no verso 29, ele vai dizer, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que come e bebe de uma maneira indigna, come e bebe para a sua própria condenação. É a palavra de Paulo, meus irmãos, não é a palavra de pastor Marcos. Talvez alguns possam dizer, poxa, pastor, essa palavra é dura, mas é a palavra de Deus que está nos exortando a ter essa consciência. Por isso eu te convido nesse momento a abaixar a sua cabeça. Abaixa a sua cabeça, tenha um momento a sós com Deus e você possa colocar para o Senhor aquilo, a maneira que você está vivendo, a forma que você está vivendo, o que você tem feito. Talvez, quando Paulo fala para a igreja de Corinto, olha, examine-se a si mesmo. Paulo sabia das dificuldades
que aquela igreja passava. Paulo sabia das práticas de vida que aquela igreja vivia. E Paulo vai dizer, olha, examine a você mesmo. Paulo não mande que eles saiam e que não participem da ceia. Não. Paulo fala, examine-se a você mesmo. Portanto, nesse momento, abaixe sua cabeça, fale com o Senhor, peça ao Senhor, Senhor, sonda-me, prova-me, Senhor, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, guia-me pelos teus caminhos eternos. Essa é a oração de Davi, meus irmãos, no Salmo 139. É a nossa oração nesse momento. Sonda-nos, Senhor. Sonda a cada um de nós. Visita-nos. Vê se há em nós, Senhor Deus, algum caminho mau, mas guia-nos pelos teus caminhos eternos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque nós somos confrontados, Pai, com a Tua palavra, e a Tua palavra, Senhor Deus, ela penetra só onde o Senhor pode penetrar, Senhor Deus. Ninguém mais, Senhor Deus, pode sondar os nossos corações a não ser o Senhor, Pai. Portanto, Deus, a Tua igreja se prepara nesse momento, Senhor Deus, para a celebração da ceia. E a oração da Tua igreja nessa noite, Senhor Deus, é para que o Senhor tenha compaixão, é para que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus. É para que o Senhor, Deus, possa, Senhor Deus, nos ajudar a não ter uma fé que venha, Senhor Deus, ser circunstancial, Senhor Deus. Mas é que a nossa fé possa ser plena, Senhor Deus. A nossa fé, Senhor Deus, possa ser depositada diante do Teu altar, Senhor. Precisamos muito, mas muito, Senhor Deus, mas muito da Tua ajuda para que a gente possa prosseguir, Senhor Deus, nossa caminhada contigo. Pai, em nome de Jesus, pavimenta, Senhor Deus, os nossos caminhos, Senhor. Ser conosco, Senhor. Ajuda-nos, Pai, para que a cada instante, Senhor Deus, não só nessa noite, mas cada instante da nossa caminhada contigo, Senhor Deus, possamos olhar para o alto, Senhor Deus, possamos buscar as coisas do alto, Pai. Ó Pai, toma o primeiro lugar na nossa vida, Senhor. Toma o primeiro lugar, Senhor. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus Cristo, a viver uma vida comprometida com Teu reino e com a Tua justiça, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo, no nome precioso do nosso Salvador, Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos celebrar a ceia nesse momento, e eu quero convidar a igreja que se coloque de pé. Paulo, ele faz a orientação à igreja ainda de Corinto. Ele exorta a igreja de Corinto como deve ser, como deve participar da ceia. E agora aqui ele vem dar uma orientação, porque ele vai dizer o que eu recebi do Senhor. Paulo recebe do Senhor justamente a instrução como celebrar a ceia e como devemos participar da ceia. Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 11, do verso 23 ao 26, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: tomai, comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, e fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comeres desse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Meus irmãos, a ceia
ela nos reconcilia com o passado. A ceia, ela nos reconcilia com o passado, com a morte e ressurreição de Cristo. Mas também a ceia, ela nos reconcilia com o presente, a salvação e a comunhão. E ela nos reconcilia ainda com o futuro, a expectativa que esta festa se celebrará na presença definitiva de Deus. Portanto, a ceia, ela vai nos reconciliar com o passado, com o presente e com o futuro. E é nessa perspectiva que nós vamos participar da ceia desse momento, quando nós temos justamente essa expectativa que a ceia, ela nos reconcilia justamente com a morte e a ressurreição de Cristo, com a salvação e a comunhão, e com a expectativa que esta festa, ela se celebrará na presença definitiva de Deus. A ceia, ela produz esperança no nosso coração. A ceia, ela produz esperança que num dia nós estaremos com o Senhor, e nesse grande dia nós estaremos celebrando a grande ceia com o Senhor. Vou pedir, o pastor Denilson vai estar orando nesse momento pelo pão e pelo vinho, os dois elementos que compõem a ceia. Algumas igrejas usam mais do que esses dois elementos, mas a ceia que a gente recebe no Novo Testamento, deixada pelo Senhor, é justamente o pão e o vinho. Lá no passado, eles usaram também as ervas amargas. Algumas igrejas, pastor, têm prática de usar ervas amargas na sua ceia, mas a orientação do Novo Testamento que nós temos, deixado pelo Senhor, é o pão e o vinho, que simboliza o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, que é o vinho. Mais uma vez na Tua presença, queremos te agradecer, Senhor, porque podemos agora, reunidos na Tua presença, nos lembrar, nos recordar do Seu sacrifício na cruz do Calvário, em Sua vida, derramando-a na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, onde o estado dilacerado, perfurado, zombado por amar a cada um de nós, onde o Teu sangue também foi derramado para que os nossos pecados fossem purificados. Nós queremos te agradecer, porque podemos nos recordar e entender que precisamos te servir somente a Ti. Muito obrigado, Senhor, por essa Tua palavra trazida aos nossos corações, e que venhamos a sempre estar servindo a mesa do Senhor. Mais uma vez, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. As irmãs diaconisas estarão servindo o pão. Pode sentar. A igreja pode se assentar.